Que nem eu converso com os adolescentes ali que sonham em ser jogador, né? Querem jogar futebol. Querem essa profissão aí que eu acho que todo brasileiro, né? Ele, uma hora ou outra pensou em jogar futebol. Meu Deus do céu, o negócio aqui do lado tá pegando fogo. A gente aqui, para quem não sabe, o nosso estúdio é do lado, né? De um estúdio de rádio. Sim. Então, às vezes tem o programa ali acontecendo e aqui a gente gravando. Então tem essa interferência, né? Do som passando e tal. Mas que bom que são louvores, né? Glória a Deus por isso. Tem uma diferença grande, né? Entre sonhos, objetivos, projetos, né? Por exemplo, nós temos o Ministério Casa de Liberdade, que por enquanto está de férias, né? De férias. Como eu falei em alguns episódios passados, estou passando por um processo que eu não estava entendendo. Ainda não estou entendendo. Um dia eu vou entender. Amém. Porque o que acontece? O Senhor pediu para eu largar as minhas redes sociais. Início eu comecei a cuidar da rede social da juventude geral, rede social de 2 bairros, outra rede social, e comecei a aparecer em podcast, e eu fiquei, Senhor, mas o que tem a ver eu entrar no meu Instagram? Aí às vezes eu entrava e me saía a paz de toda forma, né? Mas voltando ali, o Casa de Liberdade, eu tenho um sonho, que é um dia a gente apresentar essa liberdade, né? Se pois Cristo, o Filho, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Um dos meus sonhos, né, é ver o maior número de pessoas, né, onde está na casa de milhões, de pessoas que sejam alcançadas pelo Evangelho. Uma vez eu fui num congresso aí e o palestrante, o ministrante falou: agora fechem os olhos, o Senhor vai dar bandeiras para vocês. Teve gente que teve a bandeira da Venezuela, e quando eu fechava os meus olhos, até hoje, quando eu fecho aqui, eu vejo mentalmente o globo revestido por todas as bandeiras. O meu sonho é um dia poder ajudar missionários, auxiliar, sustentar missionários. O meu sonho, o meu objetivo, um grande foco, né, com o PIS, é um dia nós nos tornarmos um dos maiores do Brasil. Né? Mas por que estamos falando isso daí? Por que a gente tem que sonhar grande? Jesus falou: vão e preguem para toda criatura. Quem prega para toda criatura, né? Porque o que é criatura? Eu vou pregar para cachorro, para bicho? Não. Quem não é crente, quem não é salvo, ainda não é filho de Deus. Isso pode ser uma coisa que, como fala o nosso pastor, pasmem os senhores. É só criação, é só criatura. Então eu tenho um foco hoje, um objetivo, que é passar na faculdade, passar no vestibular. Amém, né? glória a Deus. Projeto. Um dos meus sonhos é esse, também, de ficar e levar Jesus pelo planeta inteiro, né? Onde eu conseguir alcançar, onde der a força do meu braço, onde der a força, e Jesus me sustentando. Eu queria perguntar para Carol, qual que é o teu sonho assim a nível, desse nível, teu sonho mesmo, não um projeto que agora casou, acabou o sonho. Acabou, não preciso mais fazer nada? O que é que... Não. Tem alguma projeção, assim? Tenho. Isso que tu falou agora do agora casou, a gente sente muito isso também. Porque passa, né? É um ano, assim, mais uma vida de preparação, sonhando e projetando. E daí passa ali em poucas horas. E daí tu se vê ali, tá? Viajei também, né? Mas depois que volta, a gente tem a sensação de que não acabou. É realmente isso que aconteceu e agora acabou. Só que Deus sempre tem mais, né? Viver com Deus é sempre ter novidade de vida. E então o Eduardo perguntou, né, sobre o meu sonho. Na verdade, o sonho da minha vida, eu até casei, né, realizei, mas o maior sonho da minha vida mesmo é poder louvar, ministrar e ter agendas, né? Sempre falo das minhas agendas. E onde me chamarem eu vou e sempre estar louvando o nome do Senhor. Como o Eduardo disse aqui, para ser um grande podcast para alcançar o Brasil, alcançar nações. E eu também tenho esse sonho de poder levar a palavra do Senhor através dos louvores, né? E alcançar pessoas. E eu sinto que isso já está acontecendo, né? Porque depois, através do meu casamento, né? Através da minha entrada, o Senhor
levou a minha voz, o Senhor disse que levaria a minha voz, o Senhor já trouxe muitas palavras pra mim sobre isso. Só que é difícil a gente ouvir, né, que a gente vai chegar, que Deus vai levar, que vai ter multidões na nossa frente, e a gente se vê na nossa realidade, onde não tem uma agenda. Impossível. Só o Mike às vezes me arruma umas agendas, me arrasta junto, né, mas a O ideia carro a gente... quebra, a gente fica na estrada, mas a gente vai. A gente vai. E a gente vai acreditando, porque se Deus falou, e Deus fala com a gente também, não precisa só usar pessoas, né, num culto. Deus fala com a gente no secreto, e Ele fala inúmeras vezes que Ele vai levar, só que é no tempo dele, não é no nosso. E essa questão do tempo de Deus, eu acho interessante, porque às vezes a gente acha que a gente tá pronto, né? A gente olha pra gente, a gente caminhou, a gente amadureceu, a gente buscou o crescimento no conhecimento e na graça, que é a lição que o nosso pastor tem trazido aí nos cultos de terça, né? O culto de ensino. E os curtos. Oxi! Ainda nos curtos lá. É que é mesmo junino, né? Agora já é julho. Não. Isso não é de Deus. E aí, então, mas é difícil, sabe? Porque essa é uma pergunta que muitas vezes a gente se faz. Porque a gente busca, a gente se prepara, a gente tem as profecias, né? As pessoas que vêm nos falam, Deus fala conosco e diz que é grande aquilo que Ele vai fazer na nossa vida, e a gente olha para a nossa realidade e diz: de que jeito que vai ser tão grande assim, né? Dentro das nossas limitações, como é que vai sair algo grande aqui de Juí, né? Do interior do Rio Grande do Sul. E só que tem um texto que... Pode sair algo bom de Juí? Oh, meu Deus. A última vez que falaram isso de alguém, né? E então, só que tem um texto assim que até os últimos meses aí eu tenho estudado ele, tenho orado e eu tenho certeza que no momento certo Deus vai me confirmar para que eu ministre sobre ele, que é Isaías 49:2. Até no primeiro episódio eu falei sobre um pouco do versículo ali. E naquele primeiro episódio eu errei todas as referências. Então focou e corrigir. E ali fazer um episódio só pra corrigir tudo que eu errei. E ali tem uma parte que diz que Deus, Isaías está falando, e aí ele diz assim que Deus fez dele uma flecha limpa e a colocou no seu alforje. Ou seja, o que a gente entende ali? Que Deus, que o arqueiro, né, ali, o arqueiro ele não usa flecha suja. Então, para que a flecha tenha condição de ser usada, ela precisa estar limpa, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa buscar quando a gente entra nessa, como é que se diz, nesse objetivo, né, de alcançar as coisas que Deus tem para nós, é nos santificar, é nos limpar, nos purificar, é buscar viver uma vida de santidade. A gente vai tropeçar, a gente vai errar, a gente vai cometer erros, e isso é normal. Somos seres humanos. Não somos super-homens, né? O pastor, aquele que fala: onde há personas, há problemas. Isso. Então, Zé Maria. João Maria. João Maria. Ah, não, professor da ZBOs, né? Que acontece aí no Passo Fundo. Um grande abraço, um mestre aí que... Um dia vai estar aqui. Em nome de Jesus. Né? E eu acho interessante que a flecha ali está dizendo que me fez com uma flecha limpa. Então a flecha já está pronta. Ela está limpa. Mas aí ele encerra o versículo dizendo: e me colocou no seu alforje. Ou seja, o que eu entendo? Aqui na minha versão tem escondeu-me. Então, tipo assim, o que eu entendo? Eu entendo assim, que por mais que a gente se ache pronto, né? Talvez a flecha disse: agora eu tô pronto, vamos lá, vou ser lançado, vamos de agenda. Eu vou chegar no alvo, agora eu vou ser usado. Sim. Aí o arqueiro diz: não, agora tu não vai ser usado, tu vai ser guardado. Guardadinho. Então, e o alforje ali, que eu acho interessante é que todas as flechas ali elas são iguais. Então também tem isso. Quando a gente se acha muito pronto, às vezes a gente passa por um momento
perigoso, onde a gente acha que a gente tá mais pronto, mais preparado, que a gente tem mais condição que os outros. Mas aí o arqueiro coloca a gente no alforje ali para dizer, não, tu tá na mesma condição de que todos. E a gente é apenas flecha, né? Quem usa é o arqueiro. É o arqueiro. Então ele vai puxar o só quando tempo ele quiser. é do arqueiro. Uhum. A hora que ele vai querer nos usar é dele. Cabe a nós estar limpo, preparado, pronto, para quando ele decidir nos usar, ele não tenha que tirar e guardar de volta porque tá sujo aqui, não tá pronto. Então ele vai tirar, vai pegar a flecha limpa ali, preparada e vai lançar, né? E vai lançar para onde ele quiser, entende? Uhum. Isso que eu acho interessante. Porque assim, ó, a gente tem sonhos, tem metas, a gente sonha muito grande, né? Mas às vezes Deus vai usar a gente para alcançar a nossa cidade. E se essa é o ponto de partida. Não, e se eu entendo assim, ó, que o ministério ele bem sucedido, ele é quando tu cumpre com a missão a qual Deus te deu, entende? Se Deus me deu a missão de eu alcançar a minha cidade e eu alcancei ela, eu sou bem sucedido no meu ministério. Sim. Eu não preciso alcançar o mundo todo, porque Deus me usou, Uhum. eu sou a flecha que ele usou para alcançar essa cidade. Sim. Então, isso eu acho que a gente tem que ter em mente, sabe? Uhum. Que alguns ele vai lançar mais longe, outros ele vai lançar perto, mas todas as flechas que são lançadas por ele chegam no alvo, né?